Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Luiz Eduardo Werneck. Esse é o nome do meu entrevistado, que é PhD em Oncologia, pesquisador de novas drogas na oncologia, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Primeiro, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é muito árduo, e tirar esse tempinho aqui pra gente me deixa grato por você me ceder esse momento. Obrigado. Bom, me saudar a todos. Eu gosto muito de estar aqui em Manaus. Acho que a gente vai trazemos muitas novidades e conquistas para o Amazonas. Jeff, obrigado pelo convite, é muito honroso, tá? Dr. Jeff, que eu vou chamar agora. Só retificando, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Cancerologia, desculpe. Tá? É com muito orgulho, uma sociedade de mais de 100 anos, centenária. Uma das primeiras sociedades de especialidades do Brasil, que surgiu na Bahia, inclusive. Tá? Nós temos toda uma ligação da Bahia com a Bahia, onde surgiu a primeira escola de medicina do Brasil. Fala em medicina, Luiz, eu queria saber quando é que começou? Onde é que foi lá, molequinho? Quem que foi que te colocou? Que interessante. Eu acho que mais de 70% dos meus pacientes não sabem desse outro lado, tá? Eu me envolvo muito com eles. O médico oncologista, ele precisa se envolver muito com o paciente. Mas eu sei muito mais do lado deles, porque eu tenho que ir fundo, tá? Até para diagnóstico, avaliação genética, hereditariedade, hábitos, para eu saber de fato os agravos, os riscos que eles estão submetidos, do que eles sabem tanto de mim. E como eu sou bastante fechado, muito focado, as pessoas não conhecem. Eu tenho formação em administração, formação em engenharia, formação em medicina. Fiz em medicina, da especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, estou no pós-doutorado. E de onde surgiu? A medicina surgiu com uma condição de uma inquietude. Tá? Eu já tinha passado pela gestão, pela administração, já tinha meio que identificado alguns problemas que existem em gestão. Passei pela engenharia e identifiquei que a engenharia não tem problemas. Isso é muito interessante, tá? É muito curioso. Veja, o modo de se construir pontes, o cálculo matemático, não importa, só depende do tamanho da ponte, do solo em que ela se encontra, do leito do rio, mas fora isso, ele é o mesmo cálculo há 200 anos. É carga, é metro por polegada quadrada, treliça, é tudo igual, isso não muda. A medicina e a oncologia veio de uma inquietude em que eu via, não foi nenhum caso familiar, não nessa época, sim, mas que eu via uma lacuna em termos de ciência. Eu identificava que talvez fosse um assunto que nunca se esgotasse. E pelo meu amor, coisa que eu, de fato, mais gosto de fazer é estudar e pesquisar. Ler, eu sou um leitor quanto mais. Então, qual é a questão? Estar num campo da ciência em que você precisa atualizar-se, às vezes, 2 vezes por dia, sem exagero, é muito intrigante e desafiador. Eu posso estar falando com você hoje e com todos os nossos ouvintes ou todos os nossos seguidores, e alguma coisa que eu falar aqui hoje, amanhã, certamente amanhã, poderá estar completamente obsoleto. Quando a gente vai falar sobre a oncologia clínica, como ela vai entrar na sua vida? Porque eu brinco assim, por ser cirurgião é fácil. Você passou ali na clínica cirúrgica ou você começou a acompanhar um plantão e você vê ali o cara, precisa fazer uma sutura, você gosta de ver aquela coisa de barriga aberta. Mas quando você se apaixona, e por que você se apaixona exatamente pela oncologia clínica? Talvez seja a área médica sem absolutamente nenhum descrédito a nenhuma outra. A medicina é linda, cuidar de outras pessoas é maravilhoso, mas talvez seja a área médica que mais exija um desprendimento, uma atualização, uma entrega absoluta e total. Entenda, um
médico de uma outra área talvez não vá ser, por exemplo, padrinho do primeiro filho de um paciente seu. Não ocorre essa proximidade. Os tratamentos contra o câncer, eles são muito difíceis, muito duros e são muito demorados. Então, não é raro eu atender uma paciente com câncer com 70 anos, conseguir êxito, curá-la e depois atender o filho dela com 50, com 45. Às vezes, 3 gerações da mesma família. Se assemelha muito àquela condição antiga de médico de confiança da família, que virou depois um médico de família. Sim. Tá? Então, no fundo, é um cuidado contínuo. A oncologia requer cuidado contínuo. Isso talvez tenha me deixado mais próximo. Quando você vai falando sobre esses estudos e sobre toda essa parte de você ser pesquisador, uma coisa que me marcou muito quando teve a última ASCO, né? Que é o grande congresso da oncologia clínica no mundo todo. E eu vi todo o seu passo a passo, você postando desde quando você foi viajar, desde o convite que foi feito a você, desde você dentro lá e você tendo o cuidado sempre de estar ali, às vezes, entre uma aula e outra, ou ali naquele breakzinho onde você parava, e você trazia informações novas sobre o que estava acontecendo lá. De tudo que você viu, o que mais te marcou? Ou às vezes por disruptura, ou às vezes a gente também está esperando uma droga, sei lá, uma droga nova que vai ter um grande sucesso, mas chega lá e tem uma coisa que é mais simples e que é muito mais ligada para a humanização, muito mais para o paciente, e que essas vezes nos traz muito mais felicidade do que uma grande droga. Qual é o resumo que você consegue fazer para a gente? Eu vou te fazer um resumo, fazer para os nossos ouvintes, um resumo, primeiro do que é o ASCO e a minha trajetória no ASCO. O ASCO ele é o congresso da American Society of Clinical Oncology, que é a Sociedade Americana de Oncologia, e é considerado, ele rivaliza com o ESMO, tá? Da European Society of Medical Oncology, mas o ASCO sempre foi considerado como o Congresso Mundial de Câncer. Ele é realizado já há 20 anos, nos últimos 20 anos, somente na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Existe um acordo, tá, da organizadora e dos patrocinadores com a cidade por uma questão logística. Só esta cidade consegue suportar, nos Estados Unidos, com toda a infraestrutura que eles têm, um congresso médico desse porte. Este ano foi um pouco menos, não é isso? Porque logo após a pandemia existe alguma restrição de entrada, de fronteiras, mas o público médio do ASCO gira em torno de 40 a 44 mil médicos oncologistas e de áreas afins. Você assistiu uma aula de um professor prêmio Nobel, por exemplo, é comum no ASCO. Todo ano isso acontece. Eu já assisti aula com vários prêmios Nobel. Isso é uma dádiva, tá? E você assiste essa aula ou numa sala fechada, é uma ticket session que você paga por essa aula, além da inscrição no congresso, ou você assiste num auditório central que cabe 20 mil pessoas. Um auditório de 20 mil pessoas é outra dádiva. Ou seja, o que se respira de conhecimento ali é uma coisa fantástica. Minha trajetória com o ASCO, eu vejo colegas comentando, poxa, eu queria muito ir no ASCO. Eu tive essa oportunidade. Este ano foi meu 20º ASCO. É a 20ª vez que eu vou no ASCO. Ia no ASCO quando eu era estudante. O ASCO tem uma programação para estudantes que se interessam por oncologia. Depois fui no ASCO como médico assistente, já fui no ASCO como pesquisador, como médico titular. E nos últimos 4 anos, eu já fui no ASCO como apresentador de trabalhos. Este ano, eu e meu grupo de pesquisa da Oncológica do Brasil submetemos 4 trabalhos, pesquisas que foram aprovadas para serem expostas no ASCO. Então, passamos por todas as fases. Agora nós temos o quê? Dando aula no ASCO. Isso é um diferencial enorme para o Brasil, para o Norte, para o Amazonas. Muito bem. Sempre se espera do ASCO um blockbuster. É como se fosse a estreia da novela. A gente quer saber qual é o estudo, porque nós vamos acompanhando os estudos durante o ano. E a van premiere é no ASCO. Queremos saber quais que vão funcionar. Muito mais interessante para o nosso ouvinte entender que, para a medicina,
um remédio que funciona ou uma técnica que eu vá usar é tão importante como um estudo que deu errado, porque pelo menos eu já sei o que eu não devo fazer. Então, um estudo negativo, às vezes, é mais importante que um estudo positivo, porque ele tira por terra algumas teorias de combate ao câncer que a gente, às vezes, vinha utilizando. Então, publicou-se um estudo de que tal mecanismo de replicação celular não é atingido por aquele medicamento. Então, tudo que você vinha fazendo, quando você volta para o consultório, que a gente chama carinhosamente de the day after, tá? Você para de fazer, porque foi provado que está errado. Então, com relação a esse asco especificamente, foi um dos mais emocionantes. Tá? Pensem vocês todos que são aproximadamente 45 mil trabalhos aprovados no asco, enviados. Tá? São próximo de 10 mil aprovados. E na sessão plenária são escolhidos só 4. 4 pesquisas de 45 mil. Então, é a nata da ciência que está ali, é o que vai mudar a vida humana. E o que foi que nós vimos esse ano? Vimos esse ano uma condição incrível. Tá? Um trabalho do médico norte-americano, por acaso, e que eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, tá? De uma medicação nova, que a gente chama carinhosamente de quimioterapia. Ele tem um método de funcionamento semelhante entre a quimioterapia e a imunoterapia, tá? Que foi aplicado em uma série de pacientes que tinham um tumor de canal anal, tumor de reto e canal anal, ou seja, tumores no ânus. E a gente sempre aprendeu, desde jovem, que em medicina não existe 100%. E a nossa geração conseguiu fazer 100%. O trabalho desse medicamento foi aplicado em um número de pacientes e 100%. Todos os tumores simplesmente desapareceram somente com quimioterapia. Será que eu consegui me livrar dos cirurgiões, Jeff? Você é cirurgião, hein? Não, acho que ainda não. Mas a questão é importante. O quanto de avanço se consegue, não só por desaparecer este tumor, mas aquele background teórico que o pesquisador usou para matar as células deste tumor, o método que ele usou, vai ser utilizado como base para todas as pesquisas deste ano, para nós tentarmos erradicar todos os outros. Sim. Então, o ganho não é só diminuir o tumor, o ganho é quanto se avançou em termos da biologia tumoral. Ou seja, qual foi o mecanismo que ele conseguiu bloquear para, de fato, desaparecer 100% dos cânceres dos pacientes que fizeram. Inacreditável. Em 6 semanas, nós temos uma ressonância anterior, tumores de 8 centímetros, tumores do tamanho de uma laranja no ânus, no canal anal, no reto. Em 6 semanas, não eram detectados em nenhum exame de imagem. Sumiram por completo. E eu tive a oportunidade de, vocês imaginam, 2 minutos de tempo, é um bom tempo, sim, a depender da ótica. Os 20 mil assistentes, ou seja, a plateia, aplaudiu esse trabalho por 2 minutos de pé na sessão plenária. Eu nunca tinha presenciado um avanço da ciência tão grande. Uhum. Além disso, avançamos em novas drogas para o câncer de mama. Já existe, inclusive, 2 pacientes meus no Amazonas, aqui em Manaus, já realizando esse tratamento. É muito, muito eficaz comparado com o que nós tínhamos antes. Sim. Em termos de tumores que a gente chama de tumores triplo negativos, e em tumores que são proteína positivos. E nós começamos a ter também alguns outros highlights, ou seja, em termos de prevenção, em termos de segmento. Achava-se, como se acha, que a colonoscopia não é interessante para fazer rastreamento de câncer de intestino. A gente achava que a tomografia também não era para câncer de pulmão. E a tomografia de tórax talvez seja incorporada, como é a mamografia, sim, a tomografia de tórax talvez seja incorporada num programa
de rastreamento ou detecção precoce em nível populacional, Brasil todo, Sim. tá? Para rastreamento, detectar mais cedo cânceres de pulmão. Em resumo, o que se discute foi mais ou menos isso no ASCO desse ano, que foi muito bom. O que eu quero discutir, deixar um número claro para as pessoas, é que um paciente com câncer de intestino, há 6 anos atrás, se já fosse metastático, se já tivesse, como o nosso ouvinte fala, já tivesse se espalhado pelo corpo a doença, para o fígado, para os ossos, um paciente com câncer de intestino, fazendo o melhor tratamento disponível no Brasil, ele conseguiria viver aproximadamente 14 meses, 1 ano e 2 meses, há 8 anos atrás. Hoje, se um paciente com câncer de intestino de 1 ano e 2 meses não estiver vivendo 8 anos, tem alguma coisa errada. Quando você fala sobre o triplo negativo, para as pessoas que não estão assistindo, é o câncer de mama que tinha um pior prognóstico, que era o mais agressivo e que você tinha poucas coisas para fazer. Antigamente a gente discutia o câncer como câncer. Sim. Depois nós passamos para câncer de tal órgão, câncer de mama. Hoje nós temos dentro do câncer de mama pelo menos 40 subtipos diferentes e de comportamentos diferentes. Vou falar com as senhoras, com as mamães. Quantos dos filhos de vocês, criados pela mesma mãe e o mesmo pai, no mesmo ambiente, no mesmo colégio, com o mesmo orçamento, têm comportamentos iguais? 0. Assim é o câncer. Cada câncer é um câncer. O mesmo câncer, na mesma pessoa, em 2 momentos diferentes, um pode ser pouco agressivo, outro muito agressivo. Ou seja, a mulher pode ter um câncer de mama direita hoje e ser um comportamento pouco agressivo, ficar curada, e a mulher pode ter um outro câncer de mama também, na mama esquerda, que não seja uma recidiva desse, de um comportamento completamente diferente, agressivo, que seja até potencialmente fatal. Quando a gente vai falar sobre a evolução, eu lembro muito bem, na época que eu comecei, desde acadêmico eu era acadêmico plantonista da Fundação SECOM aqui, que é a referência de oncologia. Então eu vi, vamos lá, botar aí 26 anos que eu vejo essa evolução da oncologia. Só que chegou um momento, Eduardo, que foi muito interessante. Foi no momento que a gente começou a entender quem é quem no jogo do bicho. A gente começou a entender que existiam vários tipos de câncer, que para cada um deles a gente começou a entender que foi, peraí, eu tenho uma arma aqui que quando eu atirei em todo mundo, nem todo mundo morreu. Isso. E eu comecei a entender que eu tenho cânceres diferentes. Vamos lá, o futuro ou o presente do tratamento do câncer está no nosso DNA? Eu queria responder a sua pergunta, e ela é talvez o assunto mais interessante da nossa conversa, tá? Primeiro, te agradecendo, porque você, que é uma pessoa de ilibada reputação no meio médico, uma autoridade no assunto, ter doado o seu tempo para a Fundação SECOM, eu lhe agradeço pelo Amazonas. A Fundação SECOM, ela não é referência só em Manaus, ela é referência nacional. Ela é um dos maiores serviços de tratamento do câncer do Brasil. E tenho muitos amigos que trabalham lá e muitos amigos aqui em Manaus que dedicam a sua vida para tratar as pessoas na Fundação SECOM, que é muito bem, ou seja, promove para a sociedade muito bons resultados. O que você comentou, eu gosto de fazer sempre muitos exemplos, para a pessoa entender o que eu quero dizer, tá? Nós, antigamente, nós íamos dedetizar a casa e nós passávamos veneno. Contratava a empresa, ela dizia o seguinte: todo mundo tem que sair de casa. Se o seu cachorrinho ficar, que não chamava ainda pet, ainda era um cachorrinho, se ele ficar, ele vai falecer. Muito bem, passou-se o tempo, o que nós temos hoje? Eu vou dedetizar a casa. Você chega em casa e fala assim para minha esposa: amor, dedetizaram a casa? Dedetizaram. Não estou vendo nada, nem é para ver. O veneno, ele é solúvel,
ele é invisível, ele é inodoro e ele não mata ninguém. Só quem ele tem que matar. Então, existe um veneno para ratos, um para formigas, um para insetos, um para baratas, e aquele que não vai matar o seu pet, que agora chama pet, e algumas vezes chama filho. Muito bem. Então, é mais ou menos a mesma coisa no câncer. A gente tentava antes jogar uma bomba no quarteirão. E a bomba destruía o quarteirão inteiro. Só que se o câncer estivesse no fígado, destruía o tumor que está no fígado e o fígado junto. Ninguém vive sem fígado, a pessoa morria. Eu vou tomar um tumor cerebral, vou fazer uma radioterapia na cabeça, no cérebro, tão grande que destruiu o tumor e o cérebro junto. Então, não funciona. Começou-se a segmentar as coisas. A gente começou a perceber, com pesquisa científica séria, que cada tipo de câncer, de cada órgão, pode ter um comportamento diferente. E que cada medicamento pode funcionar em um tipo de câncer e pode ser como água com açúcar em outro tipo de câncer. E pior do que isso, pode ser um acelerador até, um catalisador de um crescimento de um outro tipo de câncer. Então, tem tratamentos hoje que, além de não funcionarem, eles podem acelerar o crescimento tumoral. Se eu fizer o tratamento do câncer de estômago com medicamento para câncer de vesícula biliar, por exemplo. Então, isso a gente começou a entender, a compreender, que para cada tipo de doença existia um tipo de remédio. Só que, qual era o próximo passo? Por que, então, que todos os pacientes com câncer de estômago, que por acaso aqui no Amazonas existe uma das maiores incidências do Brasil, o câncer de estômago, o câncer gástrico, por que, então, que nem todos os pacientes de câncer gástrico, com o mesmo tipo de câncer gástrico, eles respondiam ao mesmo remédio? Porque o câncer tem uma característica muito peculiar entre as doenças. Primeiro, o câncer, você não pega câncer, você desenvolve câncer. E existe um pesquisador sueco que ele fala que nós todos temos cânceres todos os dias. Agora, nós dois temos câncer. Sim. E você também. Isso é o que ele diz. Por que ele fala? Que o câncer é um desarranjo da replicação celular. Só que nós temos um poderoso sistema de qualidade, controle de qualidade, chamado proteína P53, guardiã do genoma, que ele vai descartando as células que não estão boas. Só que são bilhões de replicações por dia. Se em algum momento ele dá uma cochilada, passa uma célula ruim. E essa vai replicar-se como sendo ruim. E aí vai surgir o tumor. Então, o que ocorre? Ocorre que, para cada tipo de câncer, ele tem comportamento diferente em cada indivíduo. Então, qual era a solução da ciência? Pesquisar não o câncer, pesquisar o indivíduo. Sim. O que será que eu tenho, além de eu ser gordinho e você magrinho, diferente de você? Um monte de coisa. Tá? Você tem uma habilidade musical, talvez, a minha seja para outra área. As pessoas são diferentes, têm comportamentos diferentes, em momentos diferentes. Então, qual é a questão? Você pode ter sido exposto, por exemplo, a um agravo cancerígeno, por exemplo, muito sol, e eu não. Sim. Tá? O seu corpo pode não estar preparado para aquela exposição ao sol, como é, por exemplo, por que a pessoa que é do Amazonas, que é do Acre, que é de Roraima, que estão numa área tropical, o sol aqui é o mesmo, a propósito, é um para cada um, né? Cada um tem o seu. Mas veja, por que essas pessoas são expostas ao sol e tem muito pouco caso de melanoma no Amazonas? Porque durante o tempo, Darwin explicou isso. O organismo das nossas gerações anteriores foi se adaptando àquele grau de raios UVA, UVB. Então, qual é o nosso problema? Se eu trouxer um sulista, um catarinense, um gaúcho para cá,
branquinho, bem clarinho, e colocar ele aqui, ele não vai estar adaptado a essa condição. Ele vai demorar para se adaptar. Talvez a terceira geração dele se adapte à exposição solar, mas a primeira e a segunda vão ter câncer de pele. Isso é inevitável. Então, como surgiu? Eu não vou estudar mais o câncer, eu vou estudar agora o hospedeiro, quem tem o câncer. E começamos a fazer sequenciamento de DNA do paciente e também do tumor. O que a gente percebeu? Olha como é difícil. Não só de uma pessoa para outra. É claro que o DNA é diferente, até de gêmeos é diferente. Mas de uma pessoa para outra, o mesmo tumor codifica proteínas diferentes. Então, o que eu quero dizer? Seria como se fosse várias vagas num grande estacionamento de shopping, todas de tamanhos diferentes. O estacionamento é o mesmo, mas as vagas são de tamanhos diferentes. Eu posso ter carros grandes que não caibam em uma vaga e posso ter carros pequenos que vão sobrar espaço em outras vagas. Como é que eu monto o quebra-cabeças? Como é que eu monto esse Lego? Alguns Legos o encaixe é redondo, outros são quadrados, eu vou ter que montar. Então, o segredo está no DNA. E nós saímos de um pensamento reverso. Saímos de um pensamento seguinte: este tumor tem estas proteínas. Então, já que ele tem estas proteínas, vamos estudar medicamentos que combatam estas proteínas. E eles não são tão diferentes assim. Então, 100 pessoas têm o mesmo padrão tumoral. Fizemos um medicamento que serve para essas 100 pessoas. E a resposta foi ótima. E se eu der o mesmo medicamento para o mesmo tumor de uma outra pessoa, não funciona. Porque se eu for verificar o DNA tumoral, ele vai expressar outro tipo de proteína. Então, para você entender, é uma condição de chave e fechadura. Eu tenho um chaveiro que tem 50 chaves e tenho que abrir uma fechadura. Não é toda a chave que vai primeiro nem entrar na fechadura. E não é toda a chave que vai conseguir abrir a fechadura. Então, fez-se o pensamento inverso. Começou-se a construir do medicamento para o tipo de tumor e não do tumor para o medicamento. Ficou-se o contrário. Outra aplicação importante, antes de a gente concluir esse assunto de DNA, é o ctDNA, o Circulating Cells DNA. Ou seja, a gente já vai identificar dentro de alguns anos. Isso é muito interessante. Imagina que eu estou dizendo que será possível, todos nós vamos ver ainda, tá? Identificar se uma pessoa tem câncer por biópsia líquida, por biópsia do sangue. Ou seja, será que eu tenho algum tipo de câncer? Na prática vai ser assim, visão Jetsons do futuro, tá? Colhe um exame de sangue, manda para o laboratório, não o comum, o de genômica, e ele vai identificar se tem alguma célula de câncer. E ele vai dizer, olha, esse câncer é desse órgão. É capaz de ele dizer ainda o seguinte, é do pulmão direito do lobo superior. Então, isso é, de fato, um grande avanço, tá? Porque a gente vai poder detectar cânceres muito mais precoces. Aí a gente vai voltar a precisar de quem? Do cirurgião. Que eu acabei de falar que eu não precisaria dele. Eu brinco com meus amigos que é o seguinte, eu acho que o cirurgião daqui a um tempo a gente vai ter que cobrar muito bem para fazer a biópsia, porque é a única coisa que a gente vai poder fazer no paciente e a partir daí a oncologia clínica é quem vai resolver todos os problemas. Talvez. Talvez. Me fala um pouquinho sobre genômica. O que é genômica e o que você está trazendo de novidade? Eu percebi, quando cheguei em Manaus, que alguns pacientes que me procuraram já pré-tratados por uma segunda opinião, ou que eu assumi o acompanhamento desses pacientes, que não que existia algo errado com eles, tá? Em absoluto. O tratamento não estava errado, mas que talvez eu pudesse, com a minha experiência, fazer mais por eles. E eu comecei a perguntar e percebi que não era tão comum os pacientes diagnosticados aqui em Manaus, eles faziam uma sequência. Identificou um tumor, fez uma biópsia e fez uma imunohistoquímica e parava ali. Você certamente, se é um paciente oncológico, identificou um tumor,
fez uma biópsia e fez uma imunohistoquímica. E parou por aí. Todo um benefício que podia vir de uma avaliação genômica, ele deixou de ser realizado. Não consegui entender por qual razão. Talvez seja o pouco acesso dos nossos colegas de Manaus a essa novidade, que é a genômica, que não é novidade assim, a gente faz isso em São Paulo há mais de 10, 15 anos, tá? Mas talvez fosse a facilidade. Sim. Então, o que a gente trouxe? A infraestrutura para fazer isto. Manaus não tem, infelizmente, um laboratório, e acho que não justifica ter, pela densidade populacional e pelo nível de incidência de câncer no Amazonas, um laboratório de genômica. Tá? Eu estou falando aí em vários milhões de dólares. Mas a oncológica tem contratos com diversos laboratórios no país, especialmente o laboratório que chama-se Genômica, é nosso parceiro comercial, tá? Que ele é administrado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E nós temos uma facilidade de fluxo de levar esse material para o laboratório do Einstein e para laboratórios no exterior. Resumindo, o paciente não faz nada, o paciente colhe. E vejam, a maioria dos pacientes não colhe tumor, colhe saliva. Eu tenho certeza que 90% dos pacientes de câncer que nos ouvem nunca fizeram um exame coletando saliva em Manaus. Não é nem mais sangue, é só uma saliva. Fica mais fácil, né? Nós temos todo esse fluxo de levar para laboratórios de São Paulo e do exterior, especialmente Estados Unidos, Canadá e Itália. A Oncológica do Brasil cuida de todo esse processo e o mais importante, devido à nossa condição comercial, estes, ou a maioria destes exames, é completamente gratuito para o paciente oncológico. Então, trazer uma novidade aqui para Manaus é novidade. Sim. Com um fluxo definido, o cliente não faz nada, ele vai só coletar a saliva, tá? E a gente gerencia todo o fluxo de transporte de material biológico, tem que ter licenças especiais para isso da IATA, licença de pesquisador clínico, tá? E contratos com os laboratórios, são contratos muito caros com laboratórios do Brasil e do exterior, trazendo isso para Manaus de maneira gratuita, abriu uma porta para todos os pacientes que vinham fazendo algum tratamento com algum colega oncologista que nos procurassem, que me procurassem para ver uma opinião diferente. Ou seja, meu tratamento não está tão bem, mas o doutor está fazendo algo errado? Não, em absoluto. Tá? Mas o que mais que existe que eu possa fazer? E isso o paciente pode procurar. Inclusive, a gente recomenda, até os que vão primeiro comigo, eu recomendo, verifique se existe algo que tem a mais que eu não estou fazendo por você. Sim. Porque eu estou fazendo isso por muitos outros. Então, é mais ou menos essa a ideia. E com essa condição da genômica, nós conseguimos estratificar o tumor em subclassificações. E identificando o tumor certo, eu consigo fazer o remédio certo. Então, tem pacientes que talvez estejam fazendo quimioterapia sem precisar. Talvez pudessem fazer imunoterapia com melhor resultado. Tem pacientes que estão fazendo imunoterapia e que talvez não vá dar esse resultado todo. Então, a gente fala em suposição. Cada caso é um caso. Na técnica eu ver o paciente na Oncológica do Brasil, disponibilizar para ele o que tem a mais e identificar o remédio certo para o tumor certo. Ou seja, o xarope certo para a gripe certa. Porque xarope para a Covid não vai funcionar. Eduardo, quando a gente vai falar sobre DNA, qual é o DNA da Oncológica do Brasil? Esse é um ponto importante, tá? Eu queria até ter um espaço de tempo para falar contigo sobre isso, porque é uma estrutura muito grande. Tá? As pessoas que me conhecem, ou seja, pela minha simplicidade, não sei, ou até pelo meu nível de ocupação,
tá? É uma estrutura muito grande. É o maior centro de tratamento de câncer de toda a região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, em número de pacientes tratados. Porque se eu falar em tamanho, vai medir metro quadrado, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre resultado. Sim. Quantas vidas estão sob minha responsabilidade hoje? A oncológica tem 14 filiais, 14 unidades de tratamento, certo? Estamos em 4 estados. Então, nenhum dos centros que estão na região norte e nordeste tem essa abrangência. Nós temos 23 médicos oncologistas, mais de 60 médicos associados. Você imagina que talvez em Manaus deva ter 7 ou 8 médicos oncologistas, eu acredito, tá? Posso estar um pouco errado para mais ou para menos, igual às pesquisas eleitorais. Mas só nós temos 23. Então, é uma estrutura muito grande que está completamente a serviço do paciente. E aí vem um conceito. O que é paciente para o médico? Se eu perguntar para o médico o que é paciente, não, paciente é aquele pessoa que precisa de meus cuidados, que está sofrendo algum tipo de patologia e que eu vá prestar um serviço técnico para que eu possa auxiliá-lo a superar. Tá. O DNA da oncológica, ele é um pouco disruptivo, e aí eu comento sobre isso, porque o seu médico dá o seu telefone celular para você? Eu dou. Para todos os pacientes, 100% deles. O seu médico sabe o nome do acompanhante do paciente? Eu sei. Seu médico sabe o aniversário do seu paciente? Não vale aquela coisa do computador que manda SMS todo dia de aniversário quem faz é o computador. Isso não vale, eu sei. Mas o mais importante, o paciente não deixa de ser paciente quando acaba a consulta. Jeff, o paciente, quando acaba a consulta, ele continua sendo paciente da oncológica do Brasil. Ele continua sendo meu paciente. O paciente da oncológica do Brasil, ele tem home care gratuito. Ou seja, tudo que ele faz conosco já está incluído. A avaliação multiprofissional pelas enfermeiras navegadoras, pelas técnicas, pela enfermeira especialista, pelas farmacêuticas que manipulam a medicação dele, que é completamente rastreada, código de barras, QR Code, link com a nota fiscal, tudo a gente consegue rastrear para a segurança do paciente. Número 2, ele passa em consulta compulsória com a psicologia, aqui em Manaus, tá? 2 psicólogas em oncologia. Ele passa com a equipe de nutrição, ele passa com a equipe de terapia ocupacional e existe todo um trabalho, inclusive agora já estamos trazendo na próxima semana para Manaus, um trabalho de acompanhamento remoto do paciente, que a gente chamou de oncológica 24 horas ou Qualionco, tá? Imagina como seria se eu sei que um determinado protocolo de quimioterapia possa dar, além de enjoo, que todo mundo sabe que quimioterapia causa enjoo, mas possa causar diarreia. E eu tenho um paciente com uma certa idade, você é médico, 80 anos, com diarreia. Se ele tiver mais de 6 episódios de evacuação num dia, ele vai se desidratar em 1 dia e meio. E ele vai ter que ir para uma unidade de atendimento de urgência e ele poderá ir para uma UTI. Imagina você o que é a gente conseguir, por algoritmos computacionais, predizer que esse paciente vai ter diarreia, acompanhar que horário ele teve diarreia. Eu estou acompanhando a hora que o paciente vai no banheiro na casa dele, amigo. Uhum. Isso é um negócio muito, muito diferente. E eu mandar um carro nosso do Home Care Oncológica com um médico, uma enfermeira, uma equipe pronta na casa dele antes dele desidratar. Essa é a medicina do futuro.
No fundo, eu não quero curar o paciente, eu quero que o paciente não fique doente. Sim. E isso a gente tem investido muito nessa condição. De não só curar o paciente, mas em que ele, de fato, se ele puder nem ficar doente, é muito melhor. Porque a gente sabe que são duas situações bem difíceis. O tumor, o câncer, é um diagnóstico difícil. O tratamento tem ficado muito melhor, mas também é difícil. Ô Luiz, você falando isso, você acredita que a gente na oncologia, a gente começou por muito tempo ficar focado no câncer e a gente esqueceu que tinha uma pessoa? Esse é outro ponto, tá? Que as pessoas me falam, o doutor Eduardo Werneck, o senhor é um oncologista, autoridade, renomado nacionalmente, o senhor trata de câncer. Eu falo, não, a senhora está enganada. Aí a pessoa fica meio assim, mas a oncologia não trata de câncer? Eu falei, a oncologia é a ciência que estuda os tumores, mas eu não trato de câncer, eu só trato de gente. E tratar de gente é muito diferente de tratar de câncer. Quem trata de câncer é o remédio que eu prescrevo, mas eu trato da pessoa. Eu trato da mente dela, eu trato da saúde dela, da qualidade de vida dela. Ela me pergunta se ela pode, além do medicamento, ingerir raizada, se ela pode ingerir métodos naturais. Ela tem tratamento com Reiki, com yoga. Tá? Ela pode, se quiser, ter tratamento com cães. Isso é usado em Barretos, por exemplo, tratamento Sim. com cães. Funciona muito bem. Então, qual é a questão? A gente tem todo um arsenal para eu poder dizer que eu não trato de nenhum câncer por dia, mas trato de pelo menos 20 pessoas todos os dias aqui em Manaus. Porque quando você vira o olhar para a pessoa e para a sua família, isso faz muita diferença. O câncer, ele é uma doença comunitária. Quando você tem infarto, você infarta sozinho. Quando você tem câncer, a sua mulher tem câncer, seu filho tem câncer, sua família tem câncer, a sua vila tem câncer, seu prédio tem câncer. Olha, o doutor do quarto andar está com câncer, até o porteiro sabe. E o porteiro fica seu amigo. Doutor, como é que o senhor está? O senhor está bem? Então, eu tenho um caso bem interessante de uma cidade no Pará, que uma paciente já metastática, ela já não caminhava mais, ela foi à oncológica da unidade de Macapá, tá? Capital do Amapá, já de ambulância. Eu a vi, tivemos a técnica de indicar o tratamento correto, e ela, ao precisar fazer o tratamento, ela fez uma rifa na internet, que é muito comum hoje em dia, eu nem Vaquinha sabia que eletrônica, existia. né? Vaquinha eletrônica, famosa. E ela fez um tratamento, uma rifa na internet em que a cidade inteira contribuiu para a medicação dela. Que legal. Olha o nível de responsabilidade minha, a resposta que eu tinha que dar para essa cidade. Hoje, passados 6 ou 7 anos, me lembro muito bem disso, ela já teve 2 filhos, está completamente bem e caminha e corre normalmente na cidade dela. Legal. Então, é muita responsabilidade. Tratar do câncer é uma coisa, tratar da pessoa é outra coisa muito mais complexa. Luiz, especificamente, em um ponto você estava falando você falou sobre imunoterapia, quimioterapia. Eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu vi começando a chegar a imunoterapia, no nosso caso, o cetuximab foi o primeiro quimioterápico, que começou assim, aí a gente começou aquela ideia salvadora de que ele ia salvar tudo. E aí a gente começou a ver que ele não foi bom para todo mundo, para todos os tipos de câncer. Teve aquele momento que pra gente diminuiu e de repente a imunoterapia voltou com toda a força. E eu começo a falar com as pessoas exatamente que a imunoterapia ela é um formato de uma medicação que vai ajudar o seu próprio corpo, é como se ele fosse de mão dada. Você pode explicar um pouquinho a diferença da da quimioterapia? Posso. São mecanismos completamente diferentes que têm um objetivo similar. Qual é o objetivo? Diminuir progressão tumoral. Então, o objetivo é aniquilar as células do tumor. Então, é só isso que eles guardam de semelhança. Tá? A quimioterapia tem vários modelos de atuação. Tem os agentes
alquilantes, tem inibidores da vinca, tem inibidores de microtúbulos. Cada um atua numa via, num portão do ciclo celular. Só que tem um detalhe importante. Alguém já percebeu, e as pessoas que gostam de curiosidade, já perceberam que se eu tiver, por exemplo, um corpo estranho dentro do organismo, Sim. um projétil, Uma bala. bala de fogo, arma de fogo, uma bala, o corpo vai tentar expulsar esse projétil, Sim. certo? Se eu tiver um corte por uma lâmina, vai haver uma infecção local naquele corte, porque alguns micro-organismos que estavam na lâmina não pertencem ao organismo humano. Se eu tiver uma simples picada de mosquito, a enzima que ele deixa na picada, ou vai acontecer aquele granuloma, aquela peteca resposta, que né? fica, não é isso? Uhum. Porque tudo o que eu falei a gente considera como non-self. Não é do organismo, não era para estar lá. E vamos lembrar que eu falei há um pouco tempo que no nosso controle de qualidade, guardião do genoma, proteína P53, uma das suas células, tá? Ela se replica, tá E o certo? P53 está lá para bater em todo mundo. E ele consegue identificar que, opa, essa aqui está fora do padrão de qualidade. Joga fora. Mas alguma passa. Então, a primeira célula que vai gerar um câncer, uma célula microscópica, ela continua sendo sua. Ela é do corpo. Então, ela não é reconhecida pelo sistema imunológico como sendo non-self. Por isso que o sistema imunológico, os linfócitos T, os NK, tudo isso, os próprios macrófagos, eles não... A nossa defesa, para vocês entenderem, a nossa imunidade não atua com tanta eficiência contra o câncer, porque ela não reconhece ele como um intruso. Ele é diferente, mas ele é dali. Então, ele não vai ser reconhecido como um intruso. Tá? Eu faço uma comparação que eu adoro, comparações, algumas muito boas, algumas menos boas, tá? Paciência. Não acerta em Mas todas, né? como se fosse, por exemplo, o câncer fosse uma pessoa, um brasileiro de outro estado vindo para o Amazonas. Ninguém vai expulsar o cara daqui, porque ele se parece com um brasileiro, ele pode não ter o perfil tão bonito, os traços arqueados, como uma mulher, por exemplo, uma mulher amazonense tenha, mas ela parece ser brasileira. Aí você vai olhar, ela tem a estatura, talvez, de uma brasileira. Você vai olhar, ela fala português. Então, ninguém vai extraditar ela do Amazonas porque ela é brasileira. Mas se você encontra aqui, e aqui é muito comum, porque é muito bonito, tá? Uma pessoa que seja sueca, branca, 1,91 m, de olhos azuis. Isso não é brasileiro. Tem alguma coisa errada. Ela não vai falar português, vai falar inglês ou sueco. Na hora, você percebe quem é e quem não é. Então, o câncer é conhecido como SENDO. Então, ele, apesar de se diferenciar um pouquinho, ele passa como se fosse daquele grupo. Uhum. O que seria a quimioterapia? A quimioterapia mata todo mundo. Então, eu estou no estádio de futebol, tem 2 torcidas, e eu vou matar os corintianos e os palmeirenses todos e acabou-se. Acabou o jogo. Tá? Mas vai acabar com o estádio junto. Tá? Derruba tudo. E os efeitos, às vezes, são piores do que a própria doença. Sim. É quando o tratamento é pior que a doença. A imunoterapia, que tem... a gente não tem ideia, a imunoterapia já tem mais de 25 anos. Uhum. Tá? Mas dos 5 anos para cá é que nós descobrimos, de fato, o grande uso dessa imunoterapia. Imagine que eu posso identificar, num primeiro momento, imunoterapia 1.0. Uhum. Eu posso identificar o seguinte: eu quero que a gente expulse só quem está com a camisa do Corinthians. Ótimo, eu sou palmeirense, então continua bom. Então, continua bom. Qual é a ideia? Bom exemplo. Bom exemplo. Qual é a ideia?
A ideia é que agora as células do próprio corpo humano, do seu sistema de defesa, a sua imunidade, ela vai ser instruída. O remédio é um apresentador. Ele vai chegar lá com uma foto da blusa do Corinthians e vai dizer: mate este, cara crachá. Uhum. E aí a gente vai conseguir matar só o que é tumor. E a resposta é muito maior. Certo? Sim. Eu ensinei para o imunológico quem é, vamos dizer, nesse caso, corintiano. Tudo bem. Na imunoterapia 2.0, que é o que ainda vai vir, a coisa é mais incrível ainda, tá? Porque a gente consegue tirar um pedaço, um espécime tumoral, processá-lo em laboratório como se fosse uma vacina, tá? E reinserir, reprogramar o remédio para dizer assim, olha, este aqui é o cara, remédio, este é o cara. Reinserir esta célula no organismo, quando ela se replicar, toda vez que ela se replicar, o remédio vai matar ela. Ela se replica, mata ela. Se replica, mata ela. O câncer nunca mais volta. É como se um jogador, um torcedor do Corinthians colocasse uma camisa do Palmeiras e ela falasse, não colou para mim. Você, apesar de não estar com a blusa do Corinthians, eu já sei que você é corintiano. E mata do mesmo jeito. Entendi. Então, a eficiência e a seletividade é muito maior. Uhum. Mas como eu consigo fazer isso na imunoterapia 2.0? É o que a gente faz com vacinas. Você pega um espécime, é o que fazem com leucemia no transplante. Você pega um espécime do tumor, você purifica, você lava ele em laboratório. Sim. E você reintroduz no corpo, programado para não se replicar ou para o remédio reconhecer. Isso vai causar uma coisa que vai ser maravilhosa, porque veja que nós estamos falando de tratar o câncer atual. E a imunoterapia trata, a 1.0. Mas veja, o câncer é uma das doenças que mais recidiva. O câncer volta depois de alguns anos. Se eu conseguir ter, além do P53, um outro guardião, certo? O tempo todo, 24 horas por dia no meu organismo, eu talvez não tenha nunca mais câncer. Agora, vamos além. Se eu conseguir saber, dentro do DNA, quais são as proteínas que causam aquele câncer, e quando esta mulher for ter um filho, eu programar geneticamente para aniquilar essas proteínas, esse filho nunca vai ter câncer. Aí a gente não precisa mais nem do cirurgião, nem do oncologista. Essa é a questão. Aí a gente vai ter que ir para a praia para viver do que a gente vai produzir lá. Mais ou menos isso. Sobrevida, tem uma coisa que eu acho sempre interessante quando a gente lê artigos científicos, que a gente vê ali, eu acho que até os nossos alunos e muito menos os nossos pacientes, eles entendem que existe uma sobrevida global e uma sobrevida livre de doença, aonde você vai ter, quando a gente fala sobre quimioterapia, às vezes ele fala assim, olha, essa quimioterapia aumentou o tempo sem doença, mas não teve efeito na sobrevida global. Então, continua morrendo no mesmo tempo, mas ele conseguiu amenizar e deixar sem doença por muito tempo. Como é que você vê nessa jogada hoje em dia, quando a gente vê os quimioterápicos, é muito dinheiro, muito investimento, e as pessoas muitas das vezes falam assim, poxa, mas é só mais 6 meses de vida. Como é que você vê isso? Porque o meu pensamento quando alguém fala assim, mas é só 6 meses, eu falo assim, poxa, mas de repente é um pai que pode bater parabéns para o aniversário do filho daqui a 2 meses ou daqui a 5 meses e só morre depois de 6 meses. Ver o filho se formar. Ver ele se formar, ver a filha casar, né? Entrar numa festa. Eu tenho uma visão muito diferente, tá, para compartilhar com o teu público e com você sobre essa questão, tá? A primeira coisa que as pessoas veem vamos tentar desmistificar aqui. Quando a gente vê um trabalho científico, que o Dr. Jeff já comentou, a gente vê 2 coisas. Se o remédio é eficiente, como ele é eficiente. Todos os pacientes que não fizeram aquele medicamento, aquela quimioterapia, viveram 6 meses.
e os que fizeram viveram 8 meses. Viveram 1 ano. Inicialmente, parece só que são 6 meses de diferença. Um viveu 6 meses, um viveu 1 ano. Mas eu vou gastar esse recurso, e não é só o dinheiro, o tratamento tem efeitos colaterais. Eu vou me submeter a esses efeitos colaterais para viver mais 6 meses? Existe essa vertente que você comentou. Em 6 meses, entendam comigo, em 6 meses pode acontecer muita coisa. Então, eu já tive inúmeros casos de pacientes, porque eu sempre persigo o tempo. Tempo é relativo. Meu propósito é manter o paciente vivo todos. Tá? E isso é uma perseguição praticamente insana, minha pessoalmente e da Oncológica do Brasil. Existem alguns colegas que são contratados nossos, do nosso time de especialistas, e eu chego um dia de manhã na reunião clínica e falo assim: por que você deixou o paciente morrer? Ele me fala: mas doutor, eu não deixei, ele tinha câncer. Eu falei: e daí? É mais ou menos isso. Tá? O nível de cobrança é muito alto, porque hoje nós temos mais ferramentas. Mas veja, não só ele pode ver um filho se formar em 6 meses, ele pode ver um neto nascer, ele pode ver a filha se casar, como em 6 meses pode ser lançado 2, 3, 4 ou 5 novos medicamentos que ele vai responder e ele pode viver mais 12, ele pode viver mais 24 ou ele pode ficar curado. Então, a velocidade que a ciência avança hoje é tão rápida que eu já tive N pacientes que não viram o filho só se formar. Viram o filho se formar, a esposa casar, ter filho, por causa de 6 meses. Porque em 6 meses, nós conseguimos trazer para o Brasil, trazer para o Amazonas, para Manaus, um medicamento novo e que encaixou perfeitamente, vamos lembrar, chave e fechadura, encaixou perfeitamente naquele paciente e ele respondeu. Então, se ele tivesse falecido 6 meses antes, ele nem teria tido a chance de usar essa inovação. Então, essa é uma condição, uma maneira de pensar muito nova, por isso que eu persigo muito isso, que eu persigo que 30 dias faz diferença. Sim. Nós temos hoje, aproximadamente, no mundo, 930 medicamentos, 930 drogas que estão em pesquisa para serem lançados nos próximos 5 anos. Se eu for traduzir isso em meses, dá aproximadamente 20 por mês. Quando eu falei isso, eu lembrei, Luiz, que infelizmente o sonho do meu avô era paterno, era neto médico, e ele faleceu exatamente no dia da minha formatura. Que coisa. Então, assim, o meu pensamento é, mais 6 meses, ele tinha saído de Recife, tinha vindo para cá, tinha visto a minha formatura e ele, antes de ir embora, ele tinha visto o sonho dele ser realizado, que infelizmente ele não viu. Luiz, para a gente acabar o nosso podcast, eu sempre pergunto 2 coisas. Primeiro, um livro e uma música. Tem algum livro que durante os seus anos marcaram a sua vida, ou de repente algum livro que recentemente de repente você foi para o ASCO, a gente senta ali, tem tantas horas de voo, acaba lendo alguma coisa? Existe um livro que eu acho que eu vou ser bem enfático com relação a isso, porque eu sou um leitor assíduo, tá? As pessoas precisariam ler este livro, o mundo ficaria bem melhor, mesmo que elas não fizessem o que está escrito lá, só se elas lessem já ajudaria. O Pequeno Príncipe. Esse é um livro impecável, impecável, tá? De Exupéry. E com relação a uma música, tá? Você me fez lembrar que eu, na realidade, a minha inteligência musical, Jeff, é 0, tá? É 0. O que é que toca no seu Spotify, pelo menos quando você entra na rádio? No meu Spotify não toca absolutamente nada. Só podcast. Inclusive o seu vai tocar. O seu vai começar, tá? O meu agora tá. Mas eu tenho 2 filhas, né? Então eu ouço as músicas que as minhas filhas ouvem, né? Anitas e outras coisas do gênero.
Eu gosto, quando estou assim calmo, desfrutando de algum lazer, de ouvir MPB. Então, para música eu sou um pouco velho, tá? João Gilberto, Elis, essas coisas um pouco, Chico Buarque, um pouco mais velho, tá? Acho que os seus ouvintes não vão gostar do meu gosto musical, Mas, tá? Mas eu acho que vale a pena entender que a música ela é uma representação de alguma realidade. Sim. E era a realidade que estava passando na cabeça do compositor naquele momento. Hoje em dia se faz música para virar hit. Tá? Antigamente se fazia música com coração. Então, músicas mais antigas trazem mensagens para a gente. Entendeu? Músicas mais novas talvez liberem mais serotonina, as pessoas ficam mais felizes. Tudo bem, nada contra. Tá? A gente também precisa ser feliz. Tá? Momentos. Mas eu gosto de história. Sim. Então, músicas que têm alguma história para contar, eu acho interessante, tá? Por exemplo, Porto Solidão, que música maravilhosa. Tá? Então, são coisas que a gente vai levando. E, naturalmente, eu não posso deixar de me render, já que gosto tanto de história, às questões culturais, tá? Sim. O norte do Brasil, em especial o Amazonas, ele é muito rico em cultura. A gente teve agora há pouco o Festival de Parintins e entre tantas outras coisas, o Festival Mundial de Jazz, que foi aqui semana passada, inclusive, né? Então, eu acho que as pessoas deviam aproveitar mais, porque qual é a nossa função, minha e sua? Deixar você bem de saúde para que você aproveite mais. Eu vou fazer o meu papel, você faz o seu. Luiz Eduardo, muito obrigado por tudo. Foi uma grata surpresa muito o podcast. E eu fico feliz de você estar aqui em Manaus, somando e fazendo diferença. Eu queria deixar essa mensagem final. Tá? A gente, quando chega num mercado novo, existe inicialmente toda uma preocupação do mercado. Vou falar claramente de concorrência, de colegas. A intenção da Oncológica do Brasil, em todos os mercados que ela trabalha, é somar, é trazer mais facilidade, é ampliar as fronteiras que nós temos aqui no Amazonas, chegar a mais pessoas. Então, eu estou completamente à disposição, tanto de pacientes, como de colegas, como de professores, para que a gente sente, opine, some, ou seja, o meu tempo hoje, o meu foco hoje pela Oncológica do Brasil está no Amazonas, apesar de eu residir em São Paulo, mas a gente está aqui praticamente o tempo todo. Eu já posso dizer que é a minha segunda casa e estou gostando. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Até uma próxima. Obrigado e seja bem-vindo a vocês todos. Um abraço grande.